Olá! Neste momento quero fazer uma reflexão e te perguntar: você sabe qual é o verdadeiro motivo do missionário existir? Você sabe qual é a maior preocupação do legítimo missionário ou do missionário legítimo? Pois é, deve ser a maior preocupação de um missionário. Primeiro, se preocupar com a realidade da sua vida espiritual. E também se preocupar com a realidade da vida espiritual do seu próximo. E esta realidade espiritual, ela é muito mais importante do que vivermos preocupados com a realidade da vida natural. Nós aprendemos a nos preocupar muito com os riscos que essa vida traz. Mas o missionário, ele sabe, ele tem a informação do que se deve se preocupar. A maior preocupação de um missionário é avisar, é alertar, é transmitir a respeito da realidade da alma, a realidade da sua vida espiritual. Por quê? Porque nós, missionários, estamos preocupados muito mais com a sua vida após a morte. E nós temos esse dever de pregar o evangelho para anunciar o futuro da humanidade. A palavra de Deus nos alerta de maneira muito contundente. E nós não podemos ficar inerte a uma grande realidade. Porque o ser humano, ele só pode viver até os 120 anos. O corpo morrerá. O corpo morrerá. Mas a preocupação do missionário está sempre muito mais voltado com a morte, não do corpo. A visão maior de um missionário está preocupado com a alma, com a possível morte da alma. Essa morte acontecerá na vida eterna. Nós precisamos alertar que Jesus Cristo é o Salvador da alma. Jesus não vai salvar você de morrer no corpo. Ele não vai deixar você de não morrer. Todos morrerão. E o grande alerta missionário, com muita sabedoria, com a arte de pregar, precisa ser alertar por todos os lugares a respeito do grande risco que a humanidade passa. Na verdade, o mundo inteiro neste momento está muito preocupado, porque agora estamos vivendo uma pandemia, muitos estão morrendo e morrendo no corpo, mas muitos estão morrendo na alma também. E esse é o grande trabalho do missionário, alertar as pessoas para que elas tenham o Salvador, o único Salvador. Em Apocalipse 20, versículos 5 e 6, fala uma grande verdade. Fala sobre as pessoas que farão parte
da primeira ressurreição. Essas pessoas que farão parte da primeira ressurreição são aquelas que aceitaram a Cristo como seu Salvador e como seu Senhor e viveram esta vida baseada nos ensinamentos que é preciso ser guardado. Esses ensinamentos de Cristo que ele disse que nós precisamos guardar, está escrito no Novo Testamento. Meus amados irmãos, qual é a maior preocupação de um missionário? A primeira preocupação é a sua posição como cristão. E a sua segunda preocupação é conduzir o maior número de pessoas a tomar a decisão de ter Cristo para não ter que estar morto eternamente. O maior perigo da humanidade é a morte eterna, que é a morte da alma. Este é o grande grito de Deus através dos missionários. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a grande preocupação de um missionário, que as almas não pereçam, mas tenham a vida eterna. A primeira morte é a morte do corpo. Essa não tem jeito. Mas a segunda morte nós podemos evitar. A segunda morte é a morte da alma. E Jesus Cristo veio a este mundo justamente para isso. Para que você seja um discípulo dele. Se preocupe muito com a sua vida cristã, com a sua vida espiritual, para que você não pereça, para que você tenha vida eterna. Nós precisamos manter a nossa vida de acordo com as leis espirituais. Jesus quer ver de cada um de nós missionários prontos, sábios, humildes, revestidos do Espírito Santo para levar o maior número de pessoas para a eternidade segura. A alma das pessoas precisam da segurança da vida eterna. Uma vez um homem perguntou assim: até quando, Senhor? Até quando, Jesus? Nossa alma ficará suspensa se tu és o Cristo. Ele é o Cristo. E aqueles que têm o Cristo têm a vida eterna. Guarde isso em seu coração. O trabalho do missionário é alertar ao mundo o maior perigo da humanidade, a segunda morte. Cristo é o Salvador. E ele nos deu tudo o que precisamos para ter o direito à segurança eterna. Fico por aqui e volto em qualquer momento. Um grande abraço.